Bom, a Trupe de Teatro Pesquisa é um coletivo antigo, né? A gente tem 30 anos de atividade, né? E nesse meio tempo foi entrando pessoas, saindo pessoas do grupo, né? Com o passar do tempo, novos integrantes, tudo, né? E geralmente quando eu faço uma produção do grupo, né? Do coletivo, da Trupe, são as pessoas que estão envolvidas nesse coletivo com o passar dos tempos, né? Então, assim, eu chamo essas pessoas. A ideia original era a comemoração dos 30 anos do grupo. Então, eu não tinha ideia do que fazer ainda, e nas mesas de bares, com o Alexandre Toledo, com o pessoal da trupe, né, eu fui pensando em alguma coisa, né, dando ideias, né, pegando sugestões. A gente pensou em Nelson Rodrigues, pensamos em várias outras figuras da dramaturgia e tal, e caímos num Shakespeare, porque eu nunca tinha montado um Shakespeare, né, nunca tinha dirigido um espetáculo de Shakespeare. E eu achei que era interessante para a companhia por causa dessa vertente da companhia, né, desse coletivo de fazer adaptações de clássicos de maneira geral, né? Assim, acho que a única montagem nossa que não foi uma adaptação de clássicos ou uma leitura de clássicos da literatura, da dramaturgia, foi o Poema do Concreto Armado, que foi um texto contemporâneo de um amigo meu, Rodrigo Roblin. Mas fora isso, todos os textos da companhia passavam por alguma coisa da dramaturgia clássica, né? Desde infantis, adultos, né? Espetáculos de época, etc e tal. E aí, quando surgiu a ideia de montar um Shakespeare, a gente pensou qual Shakespeare a gente montaria, né? Aí ficamos entre várias possibilidades: a Comédia dos Erros, é, o Sonho de uma Noite de Verão, A Megera Domada, as Alegres Comadres de Windsor, né? Então, assim, vieram várias outras coisas. Mas o conceito de fazer uma amineração, né, é o que estava me pegando, porque eu já tinha trabalhado com isso anteriormente, né? Eu vou responder uma outra pergunta, mas a proposta era essa, né? De montar um texto aminerado. E os textos que eu realmente gostaria de montar de Shakespeare estavam os textos de fantasia. Eu estou numa fase muito ligada para esse universo, né, da fantasia, né, das coisas mais lúdicas, mais leves, mais divertidas, mais mágicas, né? Então assim, então acabou ficando entre Sonho de uma Noite de Verão e A Tempestade. E como já tinha muitas montagens de Sonho de uma Noite de Verão, a gente acabou decidindo por montar a Tempestade numa versão minerada. E aí na mesa de bar mesmo as pessoas já perguntaram, falaram assim, não, mas essa Tempestade do Shakespeare e tal, né, como é que a gente vai fazer, não sei o que, pra mim vai ser o Toró. Aí o pessoal já começou a rir na mesa, né? Então, assim, então dali já pegou a verve de que seria o Toró. E nisso, as pessoas que estavam na mesa já estavam basicamente no elenco, né? Então, assim, já tinha o Jader Correia, né? O Alexandre Toledo, o Marcos Labate, o Alex Zanon, né? Que nunca tinha trabalhado com a companhia, né? Não como ator, mas já tinha feito alguns trabalhos com a companhia, né? Mais ou menos pegando o último elenco da companhia, que foi o Sortilégio da Mariposa, né, do Garcia Lorca. A gente falou, vamos pegar esse elenco como base, né? Aí refiz o convite para esse pessoal que estava no Sortilégio. Alguns não puderam, como o Pedro Vieira, o Diego Crispi, né, não puderam participar. E aí outros voltaram, igual o Jader Correia, que não fez o Sortilégio, voltou, né? O Alex Anon não estava como do elenco do Sortilégio, mas não pôde fazer, então ele entrou, né? E mais além disso, Pauline Braga, que a gente tinha convidado, que estava no Sortilégio, mas não pôde fazer o Toró, né? A Simone, né? E também a Alice Correia, né? Então assim, foi essa base do elenco. E daí a gente foi começando a pegar o que a gente precisava de outras pessoas, né? A gente precisava de um Ariel, que não tinha, precisava de um Trínculo Stefano, né? O Stefano eu já tinha basicamente fechado na minha cabeça, só faltava fazer o convite, que era o Edu Costa, né? Então, assim, que ele já tinha trabalhado com a gente vários espetáculos anteriormente. E assim foi chamando as pessoas, né? A Miranda, né? Aí
era o personagem que eu tinha mais dificuldade, né, por ser uma menina, mas eu nunca pensei que deveria ser uma menina, só com uma interpretação que eu lembrasse essa menina, né, então veio a Sidney Simões, né, e para o Ariel precisava de alguém ágil, que era para ter sido o Diego Crispo, o Diego não pôde, então chamei o Alexandre Toledo indicou o Elton, né? Aí o Elton entrou, né? Então já teria o Trínculo como Roberto Polido, né? Que nunca trabalhou como ator na trupe, mas auxiliou o grupo em vários outros momentos. Né? E a gente foi resgatando algumas pessoas. O Roberto Polido mesmo é um resgate, né? Que ele tinha parado de fazer teatro profissional há muito tempo. Então, assim, então foi um resgate para a trupe. A Sidneia tinha parado de fazer teatro há muito tempo, então foi um resgate para a trupe. Né? Então a gente foi resgatando algumas pessoas, né? E ou voltando a trabalhar com outras e assim por diante. E nisso a gente acabou fechando o elenco, né? Então assim com o grupo, né? Que atualmente está no espetáculo. Bom, de quem foi a ideia da adaptação, né, de tirar o tom rebuscado do Shakespeare, foi minha mesmo, né? Isso é uma coisa que é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há um tempo, né? Eu fui convidado lá em 2008, né, para dirigir um espetáculo chamado Avarento, né, 2007, né, o espetáculo acabou estreando em 2008, que era uma versãoaminerada do Molière. Né? Então, assim, não era tão minerada assim, a adaptação não foi minha, eu já recebi a adaptação pronta, né? Que foi de um grupo, que era o Trem Companhia de Teatro, e eles me convidaram para dirigir esse espetáculo, que seria uma versão levada para Ouro Preto, para Vila Rica, no final do ciclo do Ouro, né, sobre a história do Avarento, né? Então assim, era um Molière, então ainda era bem palaciano, né, na estrutura meio burguesa palaciana do Molière, né, com os nobres e com os burgueses, né? Então assim, e cabia muito bem dentro do final do ciclo do Ouro, né, no século XVIII em Ouro Preto. Né? Então a gente já foi pegando essa ideia, né, e fazendo como seria essa leitura para uma Minas Gerais ainda muito portuguesa. Né? Então, assim, então não tinha ainda um mineirês, uma estrutura de linguagem, né, muito voltada para Minas Gerais, provavelmente dito, mas tinha algumas expressões, algumas situações que eram interessantes, a gente foi construindo isso junto a partir da adaptação que os meninos da companhia O Trem fizeram, que eram o Marcos Novaes e o Daniel da Mata. Né? Então, assim, eles me convidaram e aí eu acabei topando e a gente fez essa versão. Depois, posteriormente, 2013, né, eu tinha uma proposta com essa companhia, o Trem, acabou mudando para espetáculo Companhia de Artes, né, para a gente montar a Mandrágora do Maquiavel, né, e aí já foi uma proposta minha. E aí eu já falei, não, então a adaptação do texto eu queria que fosse feita coletiva, né? A gente pegasse o texto e fizesse uma adaptação coletiva. A gente pegou umas traduções do Maquiavel, né, da Mandrágora, só que a gente não estava curtindo muito a proposta da leitura, né? Como é que fala? Erudita, né, hermética das traduções. E aí eu dei a sugestão, eu falei assim, gente, vamos minerar isso de uma vez por todas, vamos pegar isso lá do italiano, vamos pegar o original da Mandrágora, do Maquiavel em italiano, e vamos fazendo as traduções. A gente consegue pegar alguma coisa do que é o italiano, entender as expressões idiomáticas, são do Renascimento, né, italiano, então são expressões que não têm tradução mais para o português, né? Então, assim, as pessoas que fizeram traduções fizeram as versões delas, das expressões, né, das situações, e a mandrágora, né, cabia muito bem no interior mineiro, né, na estrutura do interior mineiro. Então foi em cima dessa proposta que a gente começou a desenvolver uma leitura minerada mesmo da coisa, né, do espetáculo, que acabou virando o espetáculo A Mandioca Brava, né, que foi toda uma pesquisa, uma interpretação dos conceitos, do conteúdo, o que significava mandrágora, o que significava mandioca brava, e assim por diante, em cima das próprias situações que ocorrem dentro do texto. E aí, quando surgiu essa ideia da montagem da Tempestade do Shakespeare, né, eu já tinha, como dito, falado de O Toró, né, e foi uma risaiada danada dentro do bar, assim, né, na mesa de bar. E nisso veio esse conceito de fazer essa leitura, essa adaptação.
E foi a mesma situação. A gente pegou o texto, as traduções, pegamos umas 5, 6 traduções da Tempestade do português que eram herméticas, eram fechadas. E o pior, né, as traduções de uma para outra, elas tinham diferenças conceituais muito grandes em termos da tradução mesmo, da interpretação que foi dado para as construções idiomáticas mesmo, as metáforas que apareciam durante a história, já que é uma história que trata um pouquinho do lirismo, da fantasia. Então, assim, tem coisas que eram interpretações mesmo simbólicas, né? Então a gente começou a perceber que não estava funcionando e que cada tradutor traduzia de uma forma completamente diferente. Eu falei assim, gente, vamos fazer o que a gente fez lá na Mandioca Brava, vamos pegar o texto original, The Tempest, né, do Shakespeare, né, sem tradução, né, a versão mais atual, né, que está na Biblioteca de Londres, né, e vamos pegar essa versão atualizada inglesa, né, e vamos traduzir nós mesmos. Nós temos um parco conhecimento de inglês, mas a gente consegue traduzir algumas coisas e algumas coisas a gente vai começando a criar as nossas versões das expressões idiomáticas, né? E em cima disso, a gente foi construindo o texto em mineirês, diretamente mineirês, não passando pelo português, passando diretamente para o que isso significaria numa expressão idiomática mineira, né? Então, assim, então várias coisas foram criadas mesmo, assim, que não são exatamente, né, uma tradução literal do que está escrito lá na frase do Shakespeare, precisava de uma interpretação. Né? Então, essa interpretação foi feita por todo o grupo. Né? Eu dei a ideia, fomentei a origem, mas quem foi fazendo as traduções, versões em mineirês, foi o elenco. Né? Inclusive, a gente tem um convite para publicar esse texto. Só que, como eu disse para a editora, não sei se é viável essa publicação, porque a gente não é da língua portuguesa, a gente não é um escritor, nós não somos escritores, embora tenham escritores no grupo, né? De 11 pessoas, tem escritores no grupo, a gente não é escritor de literatura, então a gente não pode afirmar corretamente que a tradução que nós estamos fazendo, né, para o mineirês, ela é, como é que fala? É, academicamente aceitável, né? Principalmente porque a gente está traduzindo para a linguagem falada. Então a gente construiu um dialeto falado, né, do mineirês, pegando o dicionário de mineirês, pegando vários textos de mineirês, pegando o próprio é, Grandes Sertões Veredas, né? Então assim, a gente foi pegando várias coisas que construíam uma linguagem popular, uma linguagem mineira, e foi fazendo a nossa linguagem. Né? Mas não necessariamente a gente tem uma certeza, né, acadêmica de que isso está correto. Né? A gente sabe que na linguagem falada tudo é possível, né? Que as construções elas são vivas, elas são reconstruídas, elas são refeitas, né? E isso vai sendo adaptado para o regionalismo de cada uma das regiões do Brasil de forma muito particular, mas eu não sei se isso cabe numa escrita. Então a gente pensa em publicar, mas a gente tem muita dúvida de que se isso é válido, porque não é uma linguagem escrita. O mineirês é uma linguagem falada, né? É uma interpretação de pronúncias. Né? Então, assim, você vai pegando o português e faz toda uma emenda. Né? Olha para você ver, né? Ou ó para você ver. Né? Então, assim, então tem uma coisa que não tem na linguagem escrita, só tem na linguagem falada. Né? Então a gente foi pegando isso. E o interiorano, né, é porque se você for pensar numa situação, né, de capital, Belo Horizonte, etc e tal, né, ela é toda, né, cosmopolita, mas ela reúne também toda a parte interiorana também dentro da própria capital, né? Não só as influências internacionais, prova que a gente tem os inglesismos, né, que a gente utiliza, né, I love you, né, do you love me, né, usa algumas coisas em inglês, no próprio texto em português, em mineirês, né, para falar a verdade, mas a gente usa como essas influências, né, e o mineirês interiorano é o mineirês falado na capital de Belo Horizonte. Aliás, na capital, às vezes, tem mais sotaque ainda carregado que também entrou dentro da nossa tradução, né, da nossa versão do Toró, né, da Tempestade.
Bom, toda produção, ela requer um detalhamento, um pensamento, né, uma estrutura, né, para ser produzida, né? Dificuldades sempre vão ocorrer, né, durante todo o processo de produção, seja de qualquer espetáculo, né? A gente teve até menos problemas porque a gente já estava consciente das nossas limitações. A gente não tinha lei de incentivo, a gente tinha pouco dinheiro guardado para fazer essa produção. Então a gente foi fazendo dentro das limitações que a gente já tinha. Então a gente já sabia disso. A gente tinha limitação de horários, né? Para encontrar um elenco de 11 pessoas, mais preparador vocal, diretor musical, né? Então, assim, a gente sabia disso, que já tinha as nossas limitações e a gente ia se adaptar a elas. Né, já tinham diversas propostas da produção, né, que eu estava apresentando, que era utilizar das ideias, dos conceitos, um trabalho colaborativo com a Universidade do Estado, com a Escola de Design, no curso, na disciplina de figurino dos cursos de design lá da Escola de Design. Então, eu apresentei essa proposta para a direção da escola, a direção topou, né, de que eu apresentasse isso para os meus alunos da disciplina de figurino, embora eu não seja figurinista, eu sou professor da disciplina de figurino, né? Só que aí eu chamei um figurinista de fora para ser o consultor da disciplina e depois de um projeto de extensão que acabou desenvolvendo tanto os conceitos do figurino que iam ser apresentados, como até o desenvolvimento do figurino em si, a partir da utilização do acervo, né, das companhias Cia da Farsa e Trupe de Teatro e Pesquisa. Então a gente fez um aproveitamento desse figurino, né, uma reuso, ressignificação, reutilização, né, conceitos que se utiliza dentro do universo do design, como design upcycling, né, que é dar uma nova cara, uma nova estrutura, uma nova utilidade, um novo meio de significar aquilo, né, dentro do universo do teatro. Né? Então a gente utilizou isso, esses conceitos, né, de ressignificação, reuso, design upcycling e assim por diante, né, no desenvolvimento do figurino do espetáculo. Então isso já tinha essa proposta de fazer esse tipo de uso. A gente tem um acervo muito grande nas companhias, né, na Cida Farsa e na Trupe de Teatro Pesquisa, né? Então a gente utilizou disso e os alunos toparam, entraram na onda também, tanto da disciplina como no projeto de extensão que viabilizou os figurinos, né, para o espetáculo. Já tinha um conceito de que ele seria uma cenografia muito simples, só alguns elementos, né, que dessem um significado de rio, de textura, né? Eu tinha uma ideia de usar umas ilustrações a partir de algumas imagens que a gente pegou, né, é, então, de estilogravura, né? Então, assim, de cordel. Aí a gente pensou nisso, mas não queria cordel, cordel não é Minas, né? Então a gente pegou chamamos um ilustrador da própria Escola de Design, um aluno também, foi indicação de alguns professores, e ele fez as ilustrações que são usadas em cena, né? Então, assim, mas dificuldades sempre vão ocorrer, né? Então, assim, elenco que é trocado, né? Determinado ator que ia fazer não ia fazer, então tem que se adaptar para outros atores, né? Habilidades musicais, saber quem que poderia tocar em cena. A gente nem inicialmente nem pensou que teria música ao vivo, mas no final das contas acabou sendo a melhor opção, o melhor uso, né? Tinha atores que tocavam, né? Então assim, que eram músicos que tocavam, então vamos utilizar desse conhecimento que eles têm para ser utilizado em cena. Né? Então, isso acabou levando a uma determinadas escolhas no desenvolvimento do espetáculo. A gente não tem nunca o espetáculo pronto na nossa cabeça quando a gente está começando um processo de desenvolvimento de trabalho, né, para a produção de um espetáculo novo. Né? Isso tudo que leva a isso é o trabalho colaborativo de toda a equipe, né? Sabendo que tem pessoas que escrevem bem, tem pessoas que tem um trabalho corporal mais desenvolvido, né, melhor do que os outros. Tem pessoas que têm uma verve mais cômica, tem pessoas que têm um estilo de interpretação mais clássico e assim por diante. Então a gente vai adaptando, né, vai fazendo, seguindo o fluxo, né, no desenvolvimento do espetáculo e isso gera dificuldades, mas também como geram oportunidades. Né? Então a gente vai utilizando essas oportunidades para o desenvolvimento do espetáculo, né? Onde que ele ia estrear,
né? A gente teve a proposta de apresentar lá no Feluma, a gente fez a proposta para eles toparam, adoraram a ideia, então a gente julgou o espetáculo para estrear em outubro, a gente queria ter estreado em setembro, a gente estreou em outubro, mas foi a melhor decisão também, ter estreado em outubro, né? E com isso ganhamos um tempo de respiração para o espetáculo, conclusão melhor das questões que a gente estava utilizando. O Teatro Feluma tem alguns recursos que a gente não teria em outros lugares, como por exemplo um palco todo microfonado, né, uma estrutura meio horizontal muito grande, né, não é um teatro profundo, é um teatro largo, né, então a gente já tinha uma ideia de conceito do, da cena ser como se fosse uma passarela, né? Então sempre era uma ordem de leitura visual, né? Da esquerda para a direita, como a gente lê um livro. Então, assim, todos esses conceitos foram surgindo durante a montagem, são ideias que vão surgindo e sendo como elas seriam viabilizadas, se tem condições de ser viabilizadas ou não. Né? Então, assim, dificuldade sempre tem, né? Dinheiro escasso, não gerou pagamento para atores, então os atores teriam que trabalhar pensando que teria uma bilheteria, né? Se forem receber, receberiam via bilheteria, né? Porcentagem de bilheteria e assim por diante, né? Então toda a equipe trabalhou nesse sentido. Né, chamando pessoas de fora, né, igual, por exemplo, vem uma iluminadora, a Tainá Rosa fazer iluminação, a questão da projeção, Fernando Chagas na trilha sonora. Então, assim, veio as pessoas que foram complementando, né, enriquecendo o trabalho colaborativo mesmo do coletivo, né, da trupe. Né? Planos para o futuro, eu nunca faço muitos planos, não. A gente gostaria de apresentar em festivais. Né? Então a gente vai se inscrever em alguns festivais, só que um elenco muito grande, 11 pessoas, né? Embora não tenha uma cenografia complexa, nem um figurino volumoso mesmo, o figurino cabe em 4 malas, então assim, não é algo tão maluco assim. Né? E o cenário cabe em 4 caixas, 5 caixas, então assim, não é algo também muito desnorteante, não. Então, proposta a gente tem do futuro de apresentar mesmo em festivais, né? Mas isso depende muito. A gente não tem patrocinador, a gente tentou lei de incentivo, não conseguiu, né? Vamos tentar agora uma lei de incentivo federal, uma Rouanet, para ver se a gente consegue um patrocínio. Mas assim, também é a longo prazo. A gente não sabe se o espetáculo sobrevive a um longo prazo. Né, vai depender muito do interesse da equipe de continuar. Eu detesto fazer substituições. Então, assim, quem criou quem é responsável. Então, quando alguém sai, eu meio que desanimo de tentar substituir, porque o trabalho, para mim, retorna ao zero para conseguir chegar próximo ao que a gente já tinha feito, né, nesse trabalho colaborativo, coletivo. Então é ruim para mim, eu não me sinto muito confortável em fazer substituições. Mas são 11 atores, então eu tenho que pensar isso, assim, será que os 11 vão continuar? E se só um sair, será que vale a pena substituir? E assim por diante. Então, eu não sou uma pessoa que faz muito planos futuros, não. Eu faço planos futuros próximos. Né? Próximo mesmo é só uma ideia de pensar os festivais mesmo, mais algumas apresentações em Belo Horizonte, talvez a campanha de popularização do ano que vem. Né? Mas mais para o futuro vai depender se a gente tiver patrocinador, se a gente tiver verba, se a gente vai conseguir fazer viagens. Nosso elenco ele não é um elenco convencional de que todos sobrevivem de teatro, né? Então assim não são prova que é um coletivo, né? Não é uma companhia, né? Em que as pessoas recebem salário. Então, eu dependo deles e eles não dependem do teatro, né? Eles fazem teatro porque tem muito mais prazer em fazer teatro. Mas cada um tem a sua vida, tem as suas particularidades, né? Tem mães de família que não podem sair a qualquer momento, viajar, né, com o espetáculo. Tem pessoas que têm empregos fixos, que não podem também ficar saindo do emprego, pedindo licença o tempo todo. Então, assim, tem que ser muito bem planejado, muito bem executado, né? Se a gente conseguir um patrocinador, então sim, então vamos planejar quais reais datas para uma possível viagem do espetáculo. Né? Então tem toda essa questão mesmo, né? De reestruturar todo o pensamento, né? Para uma produção, né? Fazer outros tipos de abordagem, outros tipos de encaminhamentos, né? Mas inicialmente, realmente, para o futuro nosso é realmente fazer mais algumas apresentações em Belo Horizonte, tentar alguns festivais
Se der certo, ótimo. Se não der, às vezes é melhor parar também, né? A gente depende muito também do sucesso com o público, né? Parece que o espetáculo tem muito sucesso com o público. Isso dá uma perspectiva de vida longa, né? Mas também se reduzir o público, às vezes já não compensa mais dar continuidade e vamos para outros trabalhos, né? O, o coletivo Trupe, ele tem uma característica de frequências não muito ágeis de novas montagens. Então a gente faz uma montagem de 4, 2, 4, 5 anos em 5 anos e assim por diante. Né? Mas para esse espetáculo vai depender tudo de uma série de condicionantes aí que forem aparecendo e a gente vai analisando cada etapa.